A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, eu sou o pastor Gleides e nós vamos pegar agora, desculpe o termo, nós vamos iniciar mais uma disciplina. A disciplina agora, claro, aplicando aquelas metodologias de contexto histórico, da hermenêutica, do método estudo bíblico indutivo. Então nós vamos hoje estudar a análise dos evangelhos, ok? Você já deve ter feito a introdução ao Novo Testamento. Agora nós vamos fazer uma análise dos evangelhos, uma panorâmica. Depois você vai poder ter a oportunidade também de estudar a teologia do Novo Testamento, tá? E nós vamos então ficar mais peritos com relação a evangelhos, tá bom? Então, fique ligadinho, pega a sua Bíblia aí, deixa aberta a sua Bíblia, pegue uma caderneta, um caderninho, entendeu? Uma folha de papel, uma caneta e vai escrevendo, anotando aquilo que nós vamos falando. Tá? Às vezes é um pouco rápido, mas é porque é um vídeo, você depois terá a oportunidade de ter todo esse material disponibilizado para você aí no ambiente, você vai poder acompanhar com mais calma, tá bom? Então, vamos lá? Análise dos evangelhos. Pois bem, Mateus, apesar de ser o primeiro evangelho que se encontra na nossa Bíblia, no cânon formado, ele não é o primeiro evangelho ou o mais antigo. O evangelho primeiro é o livro de Marcos, é o evangelho de Marcos. Depois é que nós temos Mateus, tá ok? É Marcos, mas dentro de uma estrutura organizacional do cânon, Mateus veio primeiro, porque ele dá um contexto melhor de compreensão. Então observe aí, Mateus, o evangelho de Mateus, ele foi escrito para uma comunidade de judeus cristãos, que viviam nos arredores da Palestina. Naqueles anos o judaísmo, tendo perdido sua consistência territorial e política, reuniu-se estreitamente em torno da lei de uma ortodoxia renovada, ou seja, um judeu que se converteu ao cristianismo, entendeu? E ao mesmo tempo existiam alguns que também não tinham se convertido ainda. Então Mateus escreve para judeus para provar, ou seja, para falar sobre Cristo como o Messias. Continue acompanhando aí. E ele vai dizer assim então, cabe então uma pergunta em Mateus, qual o cristianismo verdadeiro? Então surgem diferentes debates entre a prática religiosa e a sua plena conformidade com as Escrituras. Como, por exemplo, circuncidar era necessário? Ok? Como é que nasceria o Messias? Ele vai falar sobre o nascimento. Como seria possível nascer um nascimento virginal, ou seja, de Maria? Como é que isso aconteceria? Então, parece que ele vai narrar essa questão dentro de Mateus sobre um prisma da questão de ortodoxo. Ele vai combater justamente a questão da cultura judaica, sobre o rito judaico. Isso é o ortodoxismo, ok? E ele vai começar então já de cara, mostrando a genealogia. E dentro da genealogia de Jesus, nós podemos observar aqui que ele coloca mulheres na genealogia, inclusive Raabe, que era uma prostituta, que está na genealogia de Jesus. E ele vai começando a falar aqui no versículo 2, sobre a genealogia, sobre o prisma de Abraão. E ele vai falar, olha, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zera, Pérez gerou a Hezron, Hezron a Arão. E ele vai continuando, Aminadab, Nasson, Salmão. E aí no versículo 5 ele vai falar, Salmão gerou a Raabe. De Raabe, gerou de Raabe a Boaz. E ele é colocado, e de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Preste atenção então, que é colocado dentro da genealogia de Jesus uma mulher chamada Raabe. E no versículo 6 ele coloca, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias. Berseba, então, não era justamente a esposa de Urias, que Salomão, então, veio dessa mulher, fruto do quê? Não era um adultério? Lembra desse contexto? E ele é colocado, então, dentro dessa visão judaica, ou dentro da ortodoxia judaica, isso era um absurdo. E ele começa a explicar, olha, aí veio o Messias, o Cristo, e ele vai dizer para o judeu, que eles não tinham entendido, na verdade, a profecia. E logo em seguida, ele vai começar a falar sobre a questão do nascimento de Jesus Cristo. Tá ok? Ele vai dizer agora aí, preste atenção, acompanhe comigo essa leitura aí. Jesus inaugura seu ensinamento aonde? Na montanha.
ele vai falar sobre o sermão do monte, seus ensinamentos lá na montanha. Qual capítulo que ele vai falar? Capítulo de número 5, ok? Ele vai do 5 até o versículo, deixa eu ver aqui. Como se deve orar, até o juízo proibido, até o capítulo 7. Do 5 até o capítulo 7, ele vai ensinar acerca disso aí. Ele vai dizer o seguinte, ele começa na montanha, proclama a nova lei do reino. É o novo Moisés estabelecendo as leis de Deus. A leitura do discurso da montanha mostra claramente a preocupação que confronta a religiosidade do povo, que nada resultaria para o Senhor e para os seguidores dela, sendo perfeitamente um anúncio do único mediador e redenção pela graça através de Jesus Cristo, o Messias. Mateus se defronta com a justiça dos escribas e fariseus e mostra que a dos discípulos é superior. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus ele não expressa a superioridade quantitativa ou na maior minuciosidade, sendo elas mais jejum, mais esmola, mais oração, contudo na superioridade qualitativa. Vamos entender isso então. Quando Jesus fala da bem-aventurança, observe bem, ele vai falar uma série de bem-aventuranças aqui. Uma delas, ele vai dizer, bem-aventurados os perseguidos, versículo 10, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso aqui na lei era causa de apedrejamento, de morte. Entenderam? Agora, quando ele fala aí que, na verdade, voltando lá nessa parte que eu frisei no texto de vermelho, ele vai dizer o seguinte, olha, a justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. O que é isso? Vamos entender melhor. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Ele vai dizer assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma palavra que vai repetir em Mateus o tempo todo, reino. Então ele vai anunciar o reino o tempo todo, Mateus, para os judeus, que não era o reino terreno, o reino judaico, o reino político, mas um reino do céu, um reino espiritual. E agora, ele diz assim no 17, olha, não vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí eu pergunto para você, Jesus cumpriu a lei? Sim ou não? Aí você vai dizer sim. Mas sim, ele está dizendo que cumpriu. Eu diria para você, não, não cumpriu. Jesus não cumpriu a lei. Por exemplo, ele tocou no esquife do filho lá da viúva de Naim? Tocou. Podia? Não. Ele curou no sábado? Curou. Podia? Também não. Ele limpou aqueles mercadores dentro do templo e com as orragas, chicoteou para um lado, para o outro? Podia? Não, ele fez. Ele conversou com a mulher samaritana, pregou para o samaritano? Podia? Não, ele pregou. Então, a mulher adúltera, ele podia também fazer o que ele fez? Não, mas ele fez. Então, preste atenção que, na verdade, depende do prisma que você estiver olhando. Se você for ler esse texto de Mateus com a mente dos judeus, você não vai entender. Você vai dizer assim, não, ele não cumpriu. O que é isso? Mateus está ficando doido. Ele não cumpriu a lei. Claro que cumpriu. A pessoa, pastor, mas você falou para mim agora que não cumpriu, está dizendo que cumpriu? É o que eu disse para você. Depende da lupa que você for usar para entender o texto. Vamos entender o texto sob o prisma espiritual, que na verdade é o que Jesus está falando. Vamos observar então. Vamos lá em Mateus capítulo 22. Abra aí a sua Bíblia aí.
capítulo de número 22. Vamos lá. Mateus 22, a partir do verso de número 34. Acompanha aí. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, ele diz assim, que está junto, que não se separa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, volte lá de novo no capítulo 5. O que ele disse? Eu não vim revogar a lei nem os profetas. Eu vim cumprir. Que lei é essa? Toda a lei e todos os profetas dependem de dois mandamentos. Qual? Primeiro, um que liga na posição vertical, que é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Deus. E o outro que é horizontal, cruz, correto? Horizontal, que é amará o próximo como a ti mesmo. Isso é cruz. Vertical, horizontal, ok? Qual é a palavra que repete nesses dois mandamentos? Amarás. Amor. Então vamos entender aqui na nossa prática, no nosso dia de hoje, para entendermos o que ele está falando. Por exemplo, o nosso Código Penal diz o quê? Artigo 121, matar alguém. Nós podemos matar alguém? Diz lá que se você matar alguém, a pena é de 12 a 30 anos de cadeia, de prisão. Existe lá uma sentença. Mas se você amasse o próximo, precisaria ter uma lei dizendo que você seria preso e que é proibido matar? Se você amasse a Deus de fato, precisaria ter um mandamento dizendo: não farás para ti outros deuses? Se você amasse o próximo de fato, precisaria ter um mandamento dizendo: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás? Se você ama, você não vai cobiçar. Se você ama, você não vai roubar. Se você ama, você não vai matar. E se você ama seu Deus, você não vai querer outro. Entendeu? Se você amasse a si mesmo, não precisaria de ter um guarda de trânsito multando você porque você não usa o cinto de segurança. Porque é preservação pela sua própria vida. Estão entendendo? E o que Jesus está falando aqui? Olha, eu não vim revogar. Eu vim para cumprir, ou seja, eu vim para amar. E eu amo vocês. E por amar vocês, não precisa de dizerem nada do que eu devo, que eu não devo fazer. Porque eu amo. Então, quando ele toca naquele esquife da viúva de Naim, é porque ele amou a viúva. Quando ele fala com a mulher adúltera, é porque ele amou aquela mulher adúltera. Quando ele fala com a samaritana, é porque ele amou aquela mulher samaritana. Quando ele curou no sábado, é porque ele amou aquela mulher lá no sábado. E ele diz: pode vocês aí no sábado, tendo algum animal, alguma ovelha que se perde lá, e vocês não vão atrás dela? Porque vocês amam mais o que vocês têm do que a pessoa? Estão entendendo? Que o amor, ele é dado como essência por Deus, porque Deus é amor. Estão entendendo a essência? Então ele está dizendo o seguinte: olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ou seja, eles cumprem a lei ao pé da letra. Apóstolo Paulo, em determinado momento, ele diz assim: olha, quanto à lei fui zeloso, fariseu. Se alguém poderia se gloriar na carne, sou eu, circuncidado do 8º dia, fariseuzão. Mas depois ele fala assim: olha, digna essa palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo morreu por nós, pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece a necessidade do amor de Deus por ele. E não porque ele faz. Por isso que a salvação, ela não é por obra, não é por aquilo que você faz, mas é porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos amou primeiro, você consegue amar. Está entendendo? Então a essência disso aqui é o amor. E Mateus está passando isso. Olha, o evangelho do reino é amor. E a bem-aventurança, qualquer uma das bem-aventuranças, se você colocar amor, você vai entender. Quer ver? Versículo 3.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é que uma pessoa é humilde de espírito? Porque ama. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque ama. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, porque tem amor nele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque ama a verdade, a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias, porque ama o próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, porque ama a Deus. Os pacificadores, porque ama a paz. Bem-aventurados os perseguidos, porque amam a Deus. E bem-aventurados sois quando minha causa vos injuriares, porque amam o Senhor. E ele regozija, no versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Entendeu? Como é que fica a questão então? Aí Mateus vai falar sobre a questão do testemunho, sobre a questão da oração dominical, como se deve orar, e Jesus vai fazendo o quê? Ensinando o evangelho do reino. Se vocês olharem no capítulo de número 4, ele vai falar o seguinte, olha só como é que Mateus fala. A seguir foi Jesus levado